Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente com outra falha que não foi trazer o pós-jogo de Inter de Limeira versus São Paulo. E eu estava trabalhando e eu não pude fazer esse jogo, mas eu o ouvi. E achei interessante o que aconteceu e feliz pelo Rames, pelo São Paulo, pelo desempenho do time mas não tão feliz porque é a Inter de Limeira. Então vamos acalmar os ânimos e feliz porque a torcida do São Paulo quase lota a o Mané Garrincha, um estádio lá no centro brasileiro, lá no meio do Brasil, na capital federal, e a torcida do São Paulo mostra o seu tamanho e a sua potência. E eu acho que o São Paulo deveria jogar mais vezes em outros estados brasileiros, no Amazonas, em Rondônia, que tem muito São Paulino, tem muitas áreas, o Mato Grosso tem muito São Paulino, poderia jogar nesses estados para dar um presente para os torcedores são paulinos que estão pelo Brasil inteiro. Agora vamos falar sobre não a convocação da seleção brasileira, que eu não me importo muito com a seleção brasileira, eu não assisto, não acompanho. A seleção brasileira na Copa do Mundo, todo mundo feliz, mas a seleção brasileira com as máculas da Confederação Brasileira de Futebol não me agrada muito, não me deixa muito satisfeito. E parece que as convocações brasileiras elas são pautadas muito em lobby que os empresários fazem na direção da CBF, com o técnico, questão de janela, vitrine. Eu não entendo, tem muitas coisas que acontecem ali que eu não entendo. Mas uma coisa muito legal que aconteceu, uma coisa muito interessante que aconteceu nisso, é que hoje eu olhei a convocação da seleção e o Pardoval Júnior, o Dorival, nosso Dorival, que passou no Tricolor e pra mim foi excelente, ele muda a configuração da seleção, ele muda muitas coisas e ele mostra que ele vem de uma forma diferente e ele vem trazer algo diferente e tirou tudo ali da cabeça dele do que ele acredita de futebol. Eu achei isso interessantíssimo a convocação do Dorival Júnior. Mas para nós tricolores, o interessante é que Rafael e Pablo Maia foram convocados para a seleção brasileira. O Made in Cotia Pablo Maia e o grande goleiro Rafael, que vive a melhor fase de sua carreira, que é uma carreira vitoriosa, mas como reserva. Agora uma passagem vitoriosa no Tricolor, como titular absoluto e fundamental no time do São Paulo, tá? Vamos começar pelo Rafael, tá? Eu vi em muitos programas esportivos, escutei muita coisa, escutei ali na TNT, por exemplo, na hora exata, em looping ali da convocação da seleção, e eu me impressionei quando veio o Rafael, porque eu estou acostumado com os lobbies dos empresários e isso me impressionou quando o Rafael. E ali a galera já, o Rafael não, tecnicamente não era pra estar na seleção, não sei se é merecido, né? Não sei se vale a pena, né? Tem outros jogadores, não sei o quê. Gente, é assim. Imparcialidade. E eu posso trazer isso pro contexto mundial, mas nós estamos falando de Brasil. Imparcialidade para mídia brasileira, isso não é antagônico à mídia brasileira. A mídia brasileira não é imparcial. Ela não é imparcial, tanto pro lado
dela ou quanto para outro. E tem várias, então cada uma é para um lado e ela compra o seu lado mesmo. Não existe imparcialidade. O brasileiro, ele é alérgico à imparcialidade. Ele é alérgico. Ele é alérgico, tá? Ele é alérgico. Mas ninguém fala do Rafael. O cara lá aquele gordinho lá da TNT, não. Isso foi uma, não sei o que, ele falhou contra o Bragantino, não sei o que, né, veja bem, primeiro que é contestável a falha dele contra o Bragantino, eu não acho que ele falhou, né, o chute foi em cima dele, com gente na frente dele e a bola veio de um lado contrário, no contrapé dele, ele não agiu. E início de temporada, ele não está na melhor forma dele, no início da temporada, tá? Mas o Rafael, ele é regularzíssimo como goleiro. Gente, se não fosse o Rafael, nós não teríamos ganhado a Copa do Brasil. O Rafael, ele foi fundamental contra o Sport na Ilha do Retiro, pegando bola no ângulo. Na Ilha do Retiro, fazendo defesas no Morumbis. No Morumbis, ele fez contra o Sporting, cara. Contra o Sporting. Ele fez defesas maravilhosas contra o Sporting no Morumbis, cara. No Morumbis. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras foi um jogo travado, mas quando exigido estava lá. Aquele gol do Piquerez foi uma questão ali. Ele achou que a bola pega e ninguém imaginou que aquela bola ia entrar ali. Entendeu? Ele poderia ter ficado, mas a bola sai para ir pro meio, ela faz uma curva e entra contra o Corinthians, cara. Contra o Corinthians. Os gols que ele tomou são indefensáveis e ele faz uns milagres no Morumbi, pelo amor de Deus. Incontestável. Contra o Flamengo no segundo jogo, gente. Se não fosse o Rafael, estaria 4-1 pro Flamengo no primeiro tempo. O Rafael foi um monstro, cara. Um monstro. E ele é muito regular. E ele é um goleiro de defesas difíceis, cara. E o Rafael é gelado. Ele é gelado. O Rafael vai nos pênaltis contra o Sport, pega um pênalti, mas depois contra a LDU ele não vai bem nos pênaltis, ele não pega nem os pênaltis. Contra o Palmeiras ele pegou 2 pênaltis e uma porrada no canto esquerdo ele pegou. Uma porrada. Você vê que quando a bola bate impacto, ele até entorta o corpo, porque foi uma porrada, irmão. Ele pegou aquele pênalti. O Rafael é merecidíssimo. E aí esses jornalistas, o Rafael, gente, e o Bento, gente? O que o Bento ganhou na carreira dele, cara? Ele é goleiro do Atlético Paranaense, com todo respeito ao médio Atlético Paranaense, cara. E ninguém fala nada. Mas do Rafael é um absurdo. É incrível. Aí, com o Pablo Maia. Gente, o Pablo Maia, eu não esperava, mas eu imaginava. Mas o Pablo Maia, em 2021, ele começa bem em 2021. Ele sobe, o Pablo Maia sobe em 2021, mas ele começa atuando em 2022 com um pouco de irregularidade. Depois ele assume a posição e termina aquele ano de final da Sul-Americana, do Paulista, que nós tomamos 4 tapas na cara do Palmeiras. Ok. Pablo Maia. Gente, 2023, o Pablo Maia, regular demais. Ele não compromete. Pablo Maia vem ele e o Casimiro. O Pablo Maia na convocação. O Pablo Maia é um ótimo primeiro volante. Ele não erra a marcação. Ele recompõe perfeitamente. Ele rouba todos. Vontade, duro, rápido, ágil, liga jogo rápido, bom com a bola dos pés. Cara, por que essa é duvidável? Será que ele merece? Mas o jornalista que está sentado num sofá de uma redação tem moral para falar se o cara merece ou não. Esse é o ponto. Essa não é a questão, cara. Essa não é a questão. Ele é regular.
Ele é um jogador regular há praticamente 2 temporadas, irmão. Ele é regular, ele é insubstituível no São Paulo, cara, naquele meio-campo de São Paulo. E ele não compromete, cara. Ele não compromete. Você vê os gols que o São Paulo toma, a maioria é bola cruzada na área e é gol, e ele não tem nada a ver com isso, cara. Ele não tem nada a ver com isso, não é a função dele. No que diz respeito ao Pablo Maia, ele joga muita bola e mereceu ser convocado. Então, para nós, São Paulinos, é uma felicidade ter 2 jogadores convocados. E essa empatia da imprensa brasileira com o São Paulo, de grande parte, com o contexto São Paulo Futebol Clube, é esquisita. É no mínimo esquisita, tá? O São Paulo vende o name rights do Morumbi, agora Morumbis, e muita gente ali na imprensa que fala Allianz Parque, que fala Neoquímica Arena, não fala Morumbis. Fala porque provavelmente a redação deve brigar, o diretor deve brigar com eles, mas dá uma forçada. Não fala muitas vezes. Ontem teve a apresentação e a oficialização disso, lá numa festa no Morumbis. Mas vamos ver como que eles vão proceder referente a isso. Mas do Corinthians corrupto e do Palmeiras, que só ganhou título na história com patrocínio, ele é Allianz Parque e Neoquímica Arena. Dói. Aos São Paulinos, dói. Aos São Paulinos, não. Aos não São Paulinos, dói. Um clube ter 20 anos a menos do que os grandes do Brasil. Tem time que ele tem 30 anos a menos. Ele nasceu 30 anos depois de muitos grandes clubes brasileiros, do Vasco, do Grêmio, desses times aí do Flamengo. Ele é 20 anos mais velho, mais novo que o Flamengo, bem mais novo do que o Vasco, muito mais novo, 24 anos mais novo que o Corinthians, Então, dói que um time novo tenha o patrimônio que tem a estrutura que tem, toda essa estrutura. A Cotia é um negócio de outro mundo. E além disso, os títulos que o São Paulo tem. É um clube que não tem nem 100 anos de idade e é o maior campeão da história do futebol brasileiro, irmão. Dói, porque a maioria da imprensa é corintiana e varmenguista. A maioria. E tem muito palmeirense em redação, então dói que o Caçula é o maior clube da história do futebol brasileiro. Sim, o Caçula dos grandes, o mais novo dos grandes, é o maior clube da história do futebol brasileiro. E a mídia brasileira que não consegue ser imparcial, que ela é parcial, e o problema são os jornalistas que dizem ser imparciais, mas não são. Eles jogam entre as entrelinhas e criticam tudo que procede do tricolor. E precisam abrir o olho, porque na história, nesses últimos anos de fracassos que nós presenciamos como São Paulinos, nós estamos mais perto de voltar aos grandes dias da nossa história do que nunca estivemos em pelo menos 12 anos. Tá? Então, mordam as costas, mídia hipócrita e imparcial, não, parcial. Mídia brasileira, parcial, em todos os sentidos. Político, em todos os sentidos, do esporte, em tudo. Ela é parcial e tem sempre um lado. E dói.
o cotovelinho pode doer. E se o São Paulo ganhar outra Libertadores, no Mundial é difícil, mas sei lá, ganhar outra Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar brasileiro, isso piora. Isso piora. E mordam as costas. Porque sim, o São Paulo Futebol Clube é o caçula e o maior clube da história do futebol brasileiro. E aceitem isso. Contra fatos não há argumento. Tamo junto. Curte aí. Eu vi que chegou gente, tem vídeo aí batendo quase 100 visualizações para um minúsculo como eu. Isso é muito legal. E tem minha família se inscreveu. E eu tô vendo que as pessoas da família que me inscreveu, tem outras pessoas entrando. E tamo junto. Se inscreve aí, comenta, tamo junto e viva, viva o maior clube da história do futebol brasileiro. Vamos lá, São Paulo.